Bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje vamos falar sobre a novela A Metamorfose, de Franz Kafka. Eu sou Joelson Matias e há esperança, mas não para nós. Oi, eu sou José Guilherme e a música pode despertar a nossa humanidade. Oi, meu nome é Karen e hoje nós vamos falar sobre a miserável vida de Gregor Samsa. Oi, aqui é Hector e hoje é dia de trocar o pote de leite por um monte de comida podre. Então, neste programa, vamos falar e adentrar um pouco mais no terror cósmico e quase metafísico de Franz Kafka. Mas, antes de mais nada, vamos pedir para que vocês sigam nossas redes sociais e nossa página no Medium. Lá no Instagram, você pode colocar o _ Caminho de Guermantes e você vai chegar na nossa página, onde você vai encontrar posts sobre literatura, livros e estudos, assim como várias histórias interativas e coisas legais que a gente pode compartilhar por lá. Se você quer algo mais profundo, pode ir lá na nossa página no Medium. É só digitar no Google ocaminho.medium.com que você vai ser direcionado para a nossa página, onde vai encontrar alguns textos também sobre literatura, sobre livros e estudos. Antes de entrar na obra propriamente dita, como de costume, vamos falar um pouco sobre a vida do autor, Franz Kafka. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883 em Praga, na Boêmia, atual República Tcheca. Filho primogênito de Hermann Kafka e Julien Kafka, teve outros 2 irmãos, George, que faleceu de sarampo antes de completar 1 ano de idade, e Heinrich, que também faleceu ainda bebê, de otite. Kafka também teve 3 irmãs, Gabriele, Valerie e a caçula, Ottilie. Seu primeiro nome, Franz, lhe foi dado pelos pais em homenagem ao imperador austríaco Franz Joseph I. Já o seu sobrenome Kafka descende de seu bisavô, Josef Kafka, primeiro na família a adotar esse sobrenome tcheco, até então comum na região da Boêmia, que significa gralha ou corvo. Olha aí uma relação já com Edgar Allan Poe. É interessante a gente também falar sobre o contexto cultural do Franz Kafka, né? Ele, como eu já falei, morava nessa região ali austro-húngara. Ele veio no contexto do Império da Prússia, né? Então tem toda uma questão de dominação, né? Que vai levar à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. E toda também uma ideologia nacionalista e antissemita. Vale lembrar que Kafka era judeu, né? Ele era um judeu que falava alemão dentro do território que hoje é a República Tcheca. Logo, ele era duplamente uma minoria, entre aspas, sabe? Então ele sofria com essas duas áreas, né? Ele sofria com esses 2 âmbitos. Entretanto, a família dele, né, o pai dele mais especificamente, ele foi bem sucedido em seus negócios familiares. Não querendo entrar no clichê judeu que consegue construir uma loja, né? Mas é exatamente isso que acontece com ele. Não é à toa que existe um clichê, né? A família dele vem de uma coisa bem administrativa, né? Bem organizada. Então o pai dele foi bem sucedido nisso mesmo. E o que permitiu que ele pudesse ter uma educação melhor. Franz Kafka, desde pequeno, demonstrava já sinais de uma inteligência acima da média, mais uma vez entre aspas, e tanto que professores fizeram ele pular de ano, né? Fizeram assim, tá nesse ano aqui, tá no 4º, exemplo, tá no 3º, 4º ano, o 5º ano dele pode ser facultativo, ele pode pular. E isso fez com que Franz Kafka conseguisse ingressar em escolas mais difíceis, por assim dizer, ali na área, né? Ele entrou em grandes escolas renomadas, onde ele pôde cada vez mais aprender sobre as áreas que mais à frente iria ajudá-lo, né, a compor a sua literatura. Por exemplo, desde muito jovem, Franz Kafka estuda latim, grego, gramática alemã, geografia, matemática, literatura, e ainda tinha aulas, né, quase de reforço, né, aulas facultativas de tcheco, francês e educação física. E o Kafka era muito conhecido, dizem suas biografias, por ser aplicado em todas elas. Franz Kafka, ele era muito adepto à filosofia, seu interesse principal era na filosofia, mas por escolha de seus pais, praticamente, principalmente do pai, que era uma figura bem imponente, uma figura quase opressiva, por assim dizer, isso que por muitas vezes vai refletir em sua escrita. Por escolha desse pai, ele vai fazer direito. E futuramente ele vai se tornar como um funcionário público, mais ou menos, sabe? Ele tem essa vida bem institucionalizada. Tanto que a própria instituição e o mal-estar que isso causa, né, da vida moderna, do começo dos anos 1900, vai ser uma de suas características de sua escrita.
Esse fato também de ele ser bacharel em direito e conhecer esse mundo é muito influente, dá para perceber nas obras dele, no próprio, na própria novela que a gente vai tratar aqui, e também a outra grande obra dele, né, O Processo, demonstra justamente a burocracia de um sistema judiciário. É interessante a gente ver isso porque todo esse arcabouço do autor é o que vai influenciando na sua obra também, desde a sua infância, adolescência, com seus estudos de filosofia, literatura, até sua formação na fase adulta da vida. O conto de Kafka, A Metamorfose, ele foi publicado primeiramente em 1915, em uma revista que era mensal e reunia geralmente uma literatura expressionista. E sobre o expressionismo, né? O expressionismo ele foi um movimento artístico que também teve sua versão na literatura e que diz muito do estilo de Kafka. Então dá para dizer assim que a escrita do Kafka tem muita relação com esse estilo expressionista. O expressionismo, ali, em rápidas palavras, era marcado por aquela subjetividade do escritor. Ela foi uma oposição ao impressionismo, que antecedeu esse movimento, e nessas obras os escritores tinham uma despreocupação quanto à organização dos textos em estrofes, digamos assim. Tinha pouca preocupação com a estrutura, né? Então existiam análises meticulosas, geralmente assim, do subconsciente dos personagens. Então aqui na narrativa a gente vai perceber muito isso, dessa análise interna, do que está se passando dentro do personagem, do seu pensamento, das suas reações diante dos fatos, diante do mundo que o cerca. E aí, geralmente, para isso, o autor utiliza metáforas, né? Essas metáforas, geralmente, muito exageradas, né? Grotescas, muitas vezes. Até pela premissa do livro, a gente consegue perceber isso, né? Que o personagem vira um inseto gigante, literalmente, ou não, né? Vamos discutir depois. Mas, enfim, de forma geral, existem essas análises do subconsciente e também uma linguagem direta, com frases curtas. Então, apesar de ser análises meticulosas, não são análises prolixas, né? São coisas objetivas. E que por isso que muitas vezes fica grotesco. Essa coisa de uma certa influência expressionista sobre a obra de Kafka é bem interessante, porque o expressionismo, ele nasce nesse contexto, né? Essa coisa que o Karen falou do subconsciente, Freud, psicanálise, né? E o Freud e o Kafka cresceram em um contexto muito similar, né? Tanto que algumas palavras que eles vão usar em seus textos também vão ser bem similares. Similares no sentido de que ambos são judeus, né? De uma família judia, que conseguiu ter um certo sucesso financeiro e que permitiu que esses filhos, o Freud e o Kafka, pudessem estudar e se dedicarem a essa vida mais intelectual. Também tem a questão do mal-estar, né? Dali, antes da Primeira Guerra Mundial, pós Império Austro-Húngaro ali, pós um momento onde o nacionalismo estava crescendo muito, muita influência do Bismarck, né? Que era não sei se o termo certo é imperador, mas é um tipo de liderança, uma suma liderança da região. Então tem muito disso. E essa coisa do grotesco é bem interessante da gente falar, que Karen também pontuou a palavra grotesca, que grotesco vem de grot, que significa caverna, mas que na forma que se utiliza no texto do Kafka, é interessante a gente perceber que se aproxima muito do que conhecemos hoje como o absurdo, né? Cunhado e popularizado após os escritos de Albert Camus. O próprio Camus fala do absurdo que há, né, nos escritos do Franz Kafka. Mas essa coisa do grotesco, ela é particular porque o grotesco ele é irônico, né? Se a gente fosse fazer uma aproximação por gênero assim, ele ia ser mais irônico, ao mesmo tempo que ele é assustador. Como eu falei no início, tem essa questão quase metafísica, né, que eu falei, e de terror cósmico. Eu exatamente fiz essa aproximação com o terror cósmico de H.P. Lovecraft, que ao meu ver também tem uma relação bem próxima, né? Ali, pelo menos de tempo, né? De contexto cultural do mundo. Eles são bem próximos. Mas, ao meu ver, eles são próximos também nessa coisa do somos frágeis diante do mundo, né? Eu me recordo que num dos primeiros podcasts eu falei do conceito da eterna surdez, que é de Schopenhauer, só que é muito bem utilizado pelo Machado de Assis, que é como se nós estivéssemos gritando em uma rocha no meio do espaço, para ninguém ouvir, porque não há um Deus e não há uma ciência, né?
Não que o Kafka seja exatamente um cético, né, ou um ateu, mas é que o que dá a entender em seus escritos é que há esperança, mas não há esperança para nós, como eu também disse na minha entrada. E não é exatamente uma coisa niilista, porque os personagens ele têm esperança, só que o Franz Kafka não permite que algo que não aconteceu na realidade, que é resolver os problemas, né, a opressão das instituições, algo que não aconteceu na realidade, ele não quer trazer para seus escritos. O final das histórias, quase dando spoiler, nem sempre são tão boas, porque ele não via o mundo como tão bom assim. Agora, voltando para o termo mais irônico, né, cômico e ao mesmo tempo absurdo do que ele vai usar, vale lembrar que é até estranho a gente perceber isso, dessa ironia, porque quando Kafka escrevia os seus textos e lia para os seus amigos, né, tinha essa coisa assim, bem absurda mesmo, assim, tipo assim, tá vendo aí e tal, assim, que absurdo, o cara virou uma barata, por exemplo. Só que eles riam mesmo, não era, tipo, a gente tem sempre essa coisa, essa crise existencial quando a gente lê uma coisa de Kafka, né, é bem pesado. Vocês, com muito esforço, conseguem entender uma certa comédia ali. Mas para eles isso poderia ser muito mais engraçado, porque era muito absurdo falar sobre essa realidade. Isso até me lembrou de uma fala que o Viktor Frankl vai ter Em Busca do Sentido, que ele fala que o humor nunca morre, né? Os presos no campo de concentração, infelizmente, eles faziam piada, né, com tudo que acontecia. Na hora do banho era hora de fazer piada. Mesmo com a degradação humana, mesmo com tudo aquilo, existia um pouco de esperança no humor. E é isso que, apesar de não percebermos tanto humor, é isso que o Franz Kafka vai fazer. Um certo humor cômico e absurdo. E é isso que a gente pode definir como grotesco. Ao lado do que eu sugeri ser esse terror cósmico, de algo tão grande que nós não somos capazes nem de entender, porque nós não temos nem a capacidade cognitiva nem espiritual de compreender essa coisa que é absurdamente maior do que nós. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. E assim se inicia o livro de Franz Kafka, onde nós já temos desde de cara o acontecimento mais importante do livro. O personagem principal, que é um caixeiro viajante, ele está em casa e de repente ele acorda transformado nesse inseto gigante. A princípio, nós temos que ele quer acordar para ir para o trabalho o mais rápido possível, só que ele não consegue. E nós temos todas as descrições do narrador que mostram, que vão nos dando com riqueza de detalhes toda aquela cena bizarra que nós temos a princípio. Ele não consegue se levantar a princípio e as horas vão passando e passa um momento em que ele já deveria ter se levantado e ido ao trabalho. Com isso, a família dele começa a se preocupar, né? Porque ele era o principal provedor da casa e eu ajudava muito. E de repente eu ainda não tinha se levantado, não tinha ido, e os familiares ficam preocupados com o que aconteceu. Começam a bater na porta e ele diz que vai se levantar, mas de repente quando ele fala, a voz dele já está diferente também. Está juntamente com um zumbido, alguma coisa que atrapalha a fala dele. E os pais começam a ficar preocupados e a hora vai passando. Depois de um tempo, depois de muito tempo, ele não consegue sair da cama e a maior preocupação dele não é, estranhamente, não é sequer a forma que ele assumiu há pouco tempo, mas justamente o fato dele não conseguir ir ao trabalho. Essa responsabilidade que ele tinha é a maior preocupação dele no momento. Até que depois de passar muitas horas de atraso, o chefe dele chega à sua casa para falar com ele por que ele atrasou, o que aconteceu naquela manhã. Ele entra à casa e eu já espero por isso. Ele fala com os pais para tentar entender, sendo que nem os pais, nem a irmã dele compreendem o que está acontecendo naquele momento. Então eles vão até a porta e tentam falar com Gregor. De repente, ele tenta responder e fala que quer se levantar, está querendo se levantar, está só um pouco mal, mas nada muda. E eles começam a dizer para ele abrir a porta porque eles querem ver como ele está, querem explicações.
Depois de muito tempo nessas negociações entre os pais e o chefe dele, o chefe se irrita por ele não estar saindo e parece justamente que ele está fazendo corpo mole, alguma coisa desse tipo, e questiona ele como trabalhador. Nesse momento, Gregor se levanta e tenta sair, mas essa é uma cena terrível que a gente vê, pelo menos para mim ficou bem estranha, bem bizarra mesmo, que ele tenta sair pela porta, mas ao fato de os pais e o chefe dele verem ele transformado daquela forma, causa um pânico em geral e eles empurram ele de volta para o quarto e de repente o chefe vai embora e nós só temos as notícias no dia seguinte de como segue a sua transformação. Na segunda parte, a gente, depois desse choque inicial, realmente, a gente já começa a conhecer um pouco mais do que acontece após essa transformação. Então, aqui a gente vai começar a acompanhar o dia a dia do Gregor depois dessa transformação. E não só o dele, mas também o dos familiares, né? Apesar de a gente ver o ponto de vista do Gregor, a gente também vai vendo o narrador descrevendo algumas questões sobre a família, sobre o comportamento dos pais, sobre o comportamento da irmã, das visitas que começam a aparecer. Então, a partir daqui a gente vai tendo realmente esse contato mais próximo, né? E ao longo do capítulo, ao longo dessa segunda parte, a gente começa a perceber também como que o Gregor está se sentindo em relação a essa transformação. Então, algo que a gente não tinha visto até então, sobre as reações dele frente ao que havia acontecido, né? Começa a aparecer a partir de agora. A gente começa a acompanhar também alguns hábitos que ele vai criando, né, tendo em vista a sua nova forma, digamos assim. Então a gente começa a entender como que funciona agora a forma de comer, né, do Gregor, a forma de se distrair, de passar o tempo, enfim. E aí ao longo do capítulo a gente vai tendo esse aprofundamento, né? A gente chega bem mais próximo realmente da angústia que ele está passando e também da angústia que a família passa, querendo ou não. E ao ponto que no final dessa segunda parte a gente já vê uma guinada, né, no ritmo do livro. A gente acompanha uma cena em que o pai do Gregor, ele, em um acesso de raiva, né, ele começa a atirar maçãs no filho. Então, a gente já vinha acompanhando que o filho estava sendo cada vez mais desprezado ali naquele ambiente, até esse ponto em que os próprios familiares tentam realmente matar o filho, né? Como é que eu digo isso? Através de arremessos de maçã, basicamente. Através de uma agressão proferida Isso, através de uma agressão à distância. E aí termina o capítulo com o Gregor sendo atingido nas costas, brutalmente, por uma maçã. Brutalmente, parece um tiro, né? Não, mas o pior é que fica muito confuso, pô. Eu não sei se fica pra vocês também, mas Mas machuca o pelo jeito Gregor, muito. no início, ele fala que é um inseto monstruoso. Só que aí depois ele fala que ele fica debaixo do lençol, não sei o quê. Eu não Sim, consigo identificar qual é o tamanho do dessa porra desse lençol da inseto. cama, né? Da cama, do Porque se uma sofá. maçã machuca ele tanto assim, quer dizer que ele, sei lá, ele deveria ser muito pequeno. Mas aí no início ele disse que é monstruoso. Aí não faz sentido pra mim. Talvez eu tenha diminuído, se aproximando da forma de Eu um. não entendi assim, não. Eu entendi que, tipo assim, ele era tão sensível que até uma coisa que você jogar nele ia doer muito. Mas não entendi que, tipo, ele era muito pequeno e, tipo, poderia machucar. Existe dói, pô. Não sei, velho. Não sei, eu fiquei com essa impressão. Eu acho que por fim, depois de todos esses acontecimentos, que ele começa a ser cada vez mais desprezado e desprezado pela família, onde para ele só é permitido ficar no seu quarto, não é permitido ir para os cantos comuns da casa, e retiram a mobília e muitas coisas outras vão acontecendo. Nós temos que a família começa a passar dificuldades financeiras também, né? E para suprir isso, porque o filho já não trabalha em casa, não tem como trabalhar, e o que eles fazem? Eles alugam um quarto da residência deles, e pessoas vão lá estar com ele, estar morando na casa deles, para eles terem uma renda extra, para se manter. E todos trabalham, e a narrativa mostra isso, de como a vida está árdua para eles, enquanto Gregor passa por todas as suas dificuldades
sempre no quarto, solitário e se sentindo cada vez mais desumanizado. Isso é muito importante para as nossas discussões mais na frente. E depois disso, tem um momento que é muito interessante em que, quando eles estão fazendo uma refeição, a família e os moradores da casa, os inquilinos, depois da refeição, a irmã de Gregor começa a tocar uma música para distrair o pessoal, para distrair as pessoas. Só que depois de um tempo ninguém começa a dar atenção. Mas de repente o Gregor, que está no quarto, ele escuta a música tocada pela irmã. E ele meio que fica apaixonado por aquela música, é algo que toca ele. E ele olha naquela situação e é muito interessante porque ele se questiona, olha, todas essas pessoas, ninguém tá dando atenção ao que minha irmã tá tocando e queria que ela viesse tocar somente para ele, porque eu via que ele sim estava dando valor para aquela obra de arte que ela estava fazendo, que ela estava tocando. E é bem interessante. Mas naquele momento, justamente naquele momento, ele chama a atenção de alguma forma e as pessoas começam a olhar para ele. Só que o pai quer a todo custo esconder ele daquela situação. Não quer mostrar para os inquilinos, porque não sabe o que eles vão pensar daquilo. Na verdade, ele até imagina, né, do que poderia acontecer. Mas não funciona e depois os visitantes, eles, depois de descobrir a presença de Gregor, um inseto gigante na casa, eles vão lá e se queixam, dizendo que não vão pagar nada e que aquilo era inadmissível, a presença daquele inseto gigante na casa, e que não iriam pagar nada e iriam sair. Depois disso, nós temos que a família fica cada vez com mais raiva de Gregor, da situação e de tudo que está acontecendo desde aquele dia fatídico em que ela acordou transformado. Depois de um tempo, já que a família por si só não dava conta, seja, por assim dizer, emocionalmente, né, de aguentar aquela situação, eles contrataram uma espécie de empregada, né, uma mulher que cuidasse da casa. Parece que pouco a pouco as coisas estavam melhorando, né? Mas a gente vai discutir mais isso na parte da discussão. E essa mulher, ela tratava muito mal o Gregor Samsa, né, como barata. Ela ia lá, ela fazia por mal o que ela fazia, né? Mexia nas coisas, tirava as coisas do lugar, batia nele às vezes, enfim. E certo dia, essa mesma empregada vai chegar no quarto e vai encontrar, infelizmente, o corpo do nosso querido Gregor Samsa, né? Morto, sem vida. O livro termina com a cena em que nós vemos basicamente a família ali que sobrou, né? O pai, a mãe e a filha, em um ar livre. E como a família continuou, né? Como as coisas têm que continuar, né? Quase com uma lição de vida para isso. É como se os sonhos tivessem voltado naquele final. Quando eu li pela primeira vez, eu fatalmente entendi que isso tinha sido um ciclo e que a irmã do Gregor estava muito próxima da condição do Gregor no início do livro. Isso principalmente porque me deixou muito confusa o final uma das últimas frases. Porque assim, quando os três saem, né, depois que o Gregor morre, eles saem como para buscar uma nova vida. Então vão pro trem, não sei o quê, e é uma viagem. E aí, nessa parte do livro, fica muito clara a admiração que a mãe tem pela filha. Porque até então, a menininha era só uma menininha, né? Era a irmãzinha ali, a criança, não sei o quê, que tocava piano. Só que aí ela começa a ver ela, tipo assim, nossa, como ela cresceu, né? Tá bela, tá responsável. E aí parece que começa a ser atribuída a ela algumas funções já pertencentes a um adulto. E aí eu, sem querer, já relacionei com a atividade profissional, porque querendo ou não, a coitada trabalhava para sustentar. E aí, quando você para pensar que muito da condição do Gregor é relacionada a essa precariedade, né, da vida de trabalho, essa vida doida que ele tinha de pressão e não sei o quê, e sustentar a família, muito da metamorfose dele veio por causa dessa condição, né? É uma das perspectivas desse livro. É como se ela tivesse caindo nessa roda, né? Nessa roda viva, que inevitavelmente ela estaria em algum momento muito próxima da condição do Gregor. Principalmente porque o livro acaba assim, né? Fala é como se eles estivessem no fim da viagem, a irmã se levantou e espreguiçou o corpo jovem. Alguma coisa assim. E a frase é simplesmente isso. Não tem mais nenhuma explicação, mas como assim? O que isso significa? Enfim, o que vocês acham aí desse final? Você acabou de mudar o livro pra mim, porque pra mim era uma
mensagem de esperança, de que a vida continua. Aí Karen vem e estraga o livro aqui, pô. Foi Eu mal, também foi não mal. achei nada de esperança, não. Não, Pra mim, não sinceramente, eu tão achei feliz assim, mas... muito desprezo, acho, sei lá. Quando eu morrer, eu quero todo mundo chorando muito por mim no meu enterro. Aí você vê uma cena daquela onde a família, depois de desumanizar tanto aquilo, passa pela morte de Gregor como se não fosse nada. Sei lá, acho muito desprezível. Mas aí vem aquela coisa do Ivan Illich, né? Foi quase um suspiro, né? Foi quase um alívio que eles tiveram com a morte. Eles finalmente Isso é conseguiram se livrar horrível. daquilo. Isso é horrível. Continua sendo horrível, mas Não, não tem mais. tem mais sim, porque como se sente uma pessoa assim, sabe? Primeiro, eu acho que o interessante que o livro vai nos trazer vai ser, primeiro, de você se colocar no lugar do Gregor Samsa e no lugar da família. Em nenhum momento eu tô falando aqui que justifica o que tá acontecendo, não. Mas é interessante a gente fazer, sim, um exercício de empatia para tentar entender como chegou aquilo. Porque, assim, por mais que as pessoas tenham passado por um processo... Olha aí, eu vou trazer bandura hoje. De... Por mais que a família passe por assim dizer, momentos de desengajamento moral, onde vai desatribuir ou vai atribuir características não humanas ao filho, ao Gregor Samsa, né? Se bem que é meio ambíguo isso, porque o texto fala isso também e eles internalizam o discurso e assim vai. Uma troca que é um pouco confusa por se tratar de literatura, mas vamos pensar assim: já que a família já realmente desumanizou totalmente por meio desse desengajamento moral, então é muito fácil eles chegarem a uma explicação como: ah, foi melhor assim, né? Agora ele tá num lugar melhor, porque antes ele tava sofrendo. Para começar, a gente vê a história do ponto de vista do Gregor Samsa, né? Nós sabemos que ele tem um ser humano por trás da couraça. Eles não sabem. Eles nem sabem se é realmente o filho deles ali. A menina nem sabe se é realmente o irmão dela ali. Por pior que seja que a gente veja, por pior que seja em nosso ponto de vista, lembremos que é o nosso ponto de vista como leitores, né? É verdade. Não acho E não, boy. Meu lá Deus. pelas tantas, eles até condenam a menina por estar acreditando que ali é o Gregor. Então, justamente Isso. essa falta de certeza sobre quem que tá por trás daquela situação ali é um dos pontos que pode cambalear, né? Essa nossa interpretação de que há um desprezo, uma desumanização. Mas, de qualquer forma, acontece, né? Querendo ou não, o Sim, tratamento que eles dão é... nem pra barata se dá. Mas mesmo assim, é legal essa coisa da irmã, né, não aceitar. Isso me lembra até aqueles clichês de filme, quase arquetípico, que é de a pessoa que sumiu e que a família toda sabe que morreu e sempre tem aquela pessoa da família que não aceita, sabe? E fala assim, não, ele morreu, acabou, já era. Isso acontece em muito filme, muita série tem isso. É uma história bem Sim. comum já. E é mais ou menos o que acontece, só que nós, como leitores, sabemos que além por trás do verme ali, do inseto, tem um ser humano. A família não sabe, ele não sabe. Mas sim, tem essa coisa da desumanização. Inclusive, quando eu falo de desengajamento moral, eu suponho também que a desumanização não tenha vindo apenas da transformação, mas também de uma certa atribuição da família a ele, certo? Então aconteceu, talvez tenha acontecido mesmo a desumanização. Mas como a metamorfose é uma escrita tão obscura, é estranho a gente definir isso, né? Não é à toa que ela é objeto de investigação de vários livros de sociologia, teologia, existencialismo, psicologia. Tudo que é assunto dá pra entrar aí. Então é bem difícil a gente afirmar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Tem até algumas interpretações de que a transformação em si, ela nem existe no plano físico, né? Ela é bem mais simbólica. Sim, interessante isso. Vocês já assistiram um episódio de Black Mirror onde tá tendo uma guerra e Engenharia justamente reversa. esse mesmo, os inimigos eles chamam de baratas porque são seres totalmente distorcidos, que não têm aparência humana. E no final do episódio, um do chefe do exército lá, ele nos conta um pouquinho do que está acontecendo. E ele explica que, dando dados reais de guerras passadas, ele conta que
nessas guerras, os soldados, mesmo tendo tantos armamentos bélicos e tal, na hora de atirar, na hora de executar, eles hesitavam, ou senão eles desviavam os tiros e dando dados reais sobre isso. E ele conta que na Guerra do Vietnã foi feita uma propaganda fortíssima de desumanização dos inimigos. E isso foi o que aumentou a letalidade da guerra, dos tiros, dos ataques. E nesse caso, eles implantavam chips nas pessoas, se eu não me engano é isso, que faziam que elas tivessem a imagem distorcida dessas pessoas. Ou seja, eram pessoas, só que eram desumanizadas a tal ponto que eles enxergavam simplesmente como vermes desprezíveis, porque assim eles poderiam facilmente executar o trabalho, matar, porque eles não teriam mais essa humanidade, não seria mais enxergado isso. E essa foi uma referência que eu tive na hora, quando eu tive contato com a obra de Kafka. Foi algo que eu fiz referência imediatamente. Muito bom. Sabe o que eu... Rapidão. Sabe o que eu pensei agora? Isso também acaba me lembrando um pouco da criatura do Frankenstein, né? Se você pegar, ali dentro, entre aspas, tem um ser humano, mas que pelo lado externo dele, pela forma dele, ele não é reconhecido, né? Ele é realmente desumanizado, e aí ele é tanto marginalizado pelas pessoas, quanto profundamente afetado, né? Emocionalmente falando. Então, não é só, por exemplo, a aprovação que ele deixa de ter socialmente falando, mas também o próprio sentimento de desgosto que ele cria consigo mesmo. Então, no caso do Gregor, ele se transforma no inseto, né? Isso, de maneira simbólica, até demonstra um pouco da falta de identificação consigo mesmo, né? Enquanto que com a criatura, ela é, enfim, composta de pedaços de corpos de várias pessoas, e isso também pode ser uma forma dela não ter uma identificação própria. Então também cria esse paralelo, né? Sim, muito interessante isso aí. Só que, assim, já fazendo um gancho com um próximo tópico que a gente pode conversar aqui, né? Que é sobre exatamente sobre esse reconhecimento do corpo. Eu acho que a única diferença que tem entre o Frankenstein e o que o Gregor Samsa, que o Gregor Samsa não tem, né? Exatamente, é essa noção, essa consciência de si e do mundo bem estabelecida. Parece muitas vezes que o Gregor Samsa, ele realmente se nega a entender o que está acontecendo. Tanto que ele acorda e pensa, isso é um sonho? Isso é um pesadelo? Ele olha assim, se vê diante dos seus olhos, eu acho que ele se olha no espelho e pensa, que tal se eu continuasse dormindo mais um pouco e esquecesse todas essas tolices, né? Isso é interessante a gente perceber, porque diz sobre algumas características recorrentes da escrita do Franz Kafka. Os personagens do Franz Kafka são acometidos sempre por uma certa cegueira, seja no mundo que está acontecendo, seja na situação que está acontecendo, ou no caso da metamorfose, com o seu próprio corpo. Para fazer um certo paralelo, ou dar mais um exemplo de outra obra kafkiana que faz uso dessa cegueira, a gente pode falar do Processo, onde o Joseph K. ele se preocupa a princípio o porquê ele está sendo preso, né? Ele fala, por que está acontecendo isso? Só que pouco a pouco isso vai se tornando algo secundário. Não importa mais o porquê eu estou preso. O que importa agora aqui é tentar sobreviver nesse mundo. E isso acontece também com o Gregor Samsa. Em nenhum momento ele se questiona o que já aconteceu com ele para ele virar um inseto. A gente acaba o nosso livro sem uma resposta. Inclusive, aparentemente, a resposta para isso nem mesmo importa. Porque não se trata dos motivos por trás disso. Porque esses motivos, esse mal-estar social, essas grandes instituições que atravessam os indivíduos, estão além, né, do nosso conhecimento. É que, mais uma vez, a gente pensa no terror cósmico. E isso faz com que o Gregor Samsa seja bem alienado desse seu corpo. Inclusive, eu fiz um texto recentemente, mais acadêmico, sobre isso, sobre o Gregor Samsa na psicopatologia, e falei no texto que o Gregor Samsa tinha características de psicose. O professor, que é psicanalista, ele me questionou porque era uma psicose, né? Que não era tão aparente assim. Mas aí a gente pode ver que vai aproximar nessa questão mais esquizofrênica, né? Que é essa indiferença dentro do seu próprio corpo, né? Uma questão tão grave. Ele já não se sente pertencente ao seu próprio corpo. Inclusive, essa palavra esquizofrenia é interessante, ainda mais se a gente está no ponto de vista da psicanálise, porque a psicanálise tem essas coisas de querer atribuir adjetivos que normalmente são usados para definir construtos mentais ou então estruturas psíquicas ao social, né? De certa forma, podemos falar de um
de uma sociedade esquizofrênica onde o Gregor vai viver, que é aquela coisa que vai puxar muito do trabalho dele, ele não sabe o que tá fazendo, ele é o cara que vai fazer as coisas pra família, ele que provém o dinheiro da família. O sonho dele é o quê? É trazer dinheiro pra família, alimentar os pais mais velhos e dar um futuro melhor pra menina, né? Pra irmãzinha. É uma ótima violonista, pode ir pra um convento, pode ir pra uma escola melhor, e só por meio do trabalho que ele vai conseguir chegar a isso. Só que agora ele não mais pode trabalhar. Ele está tão ali a seu corpo que ele pode perder seu tempo pensando nas coisas que ele não pode mais fazer. Ele entra em um encantamento com seu próprio pensamento, mesmo que o mundo esteja caindo ao seu redor. No caso, não o mundo, mas seu próprio corpo. Ainda sobre isso, trazendo mais uma vez o terror cósmico, eu acredito que o Kafka não se preocupe exatamente em falar sobre essas coisas, sobre o porquê do processo do Joseph Key e o porquê da transformação da metamorfose, porque elas não importam, pois essas coisas são maiores do que nós, né? Mais uma vez vem a coisa do terror cósmico. As coisas que estão além de nós são inomináveis, incompreensíveis, né? Inomináveis, às vezes, como o que o H.P. Lovecraft vai falar sobre o Cthulhu. Mas aí, para ilustrar um pouquinho melhor sobre coisas que são maiores que nós, né? Vamos falar sobre outras áreas, outras obras literárias. A mestre Verônica Valadares, ela deu uma palestra recentemente no Laboratório de Estudos de Romance da USP, online, né? Então tá lá de graça para qualquer um ver. É só colocar lá Tolkien e Lovecraft, mestre Verônica Valadares no YouTube, e USP, que vocês encontram. Isso aí, bem fácil. E ela vai explicar sobre como algumas obras do final do século XIX vão influenciar muitas outras do início do século XX. E como todas essas obras elas vão ter em comum essa coisa do gigantesco, e esse gigantesco é tão cósmico que não conseguimos alcançar. Em Lovecraft isso é claro, né, com as suas criaturas, mas em Tolkien ela vai fazer uma relação bem interessante de que se nós formos ler O Senhor dos Anéis, nós estamos no ponto de vista dos hobbits, certo? E do ponto de vista dos hobbits, que são criaturas pequenininhas, o mundo ele é incrível, o mundo é desconhecido, o mundo é gigantesco, ainda mais quando chega na floresta. A floresta tem todo esse ar de mistério, né, de coisas obscuras e de coisas que não são passíveis de apreensão. Eu me recordo também que eu falei já uma vez em algum podcast, acho que foi o do Hobbit, sobre o conceito do Ortega y Gasset, sobre a floresta, né? Que a floresta não são as árvores, a floresta é o que está entre as árvores, só que isso é inalcançável. É como se fosse uma ninfa que corria pelas as clareiras da floresta. Sempre que você chega perto, elas fogem, porque esse conceito ele é inalcançável, ele é inacessível. E em Tolkien, tudo isso vai acontecer várias vezes. Sempre vai ter a Larak, né, que é uma aranha que está lá, ancestral. Sempre vai ter uma árvore gigante que fala, que são seres ancestrais, que estão além do nosso conhecimento. É claro que, se a gente ler o Silmarillion, que é o que precede a história dos Seus Anéis, a gente vai entender tudo isso. Mas eu disse tudo isso não de forma gratuita, e sim para exemplificar mais ainda, para que fique claro essa coisa do cosmos ser gigantesco e ser inacessível, que para o Franz Kafka vai estar simbolizado pelas instituições, pelos poderes e pela sociedade em um estado de mal-estar. Uma coisa que eu achei muito interessante foi justamente aquela parte da música, né? Eu, quando estava contando a história, eu justamente enfatizei isso. Mas que eu acho muito interessante é que, em certo momento, ele chega a questionar a própria humanidade. Eu não sei se isso ficou claro só para mim, mas chega em certo momento em que ele é tratado com tanto desprezo, com tanto descaso, que ele questiona a si mesmo, a própria humanidade. E naquele momento onde a irmã está tocando a música, mostra como a arte, como a música, né, nesse caso específico, tem a capacidade de elevar a alma humana. E quando ele sente aquilo, é como se ele se humanizasse de volta. Mesmo sendo tão repentino, porque depois tem a quebra com o confronto com a realidade, com o pai e com os visitantes. Naquele momento, é como se ele elevasse o seu estado de inseto e voltasse a ser um homem. Eu achei isso muito interessante. Eu destaquei isso na minha leitura. Ainda tem, assim, a meu ver, essa questão de ser da arte e do incompreendido, né? Porque percebe-se que nem todos têm a sensibilidade humana, bem isso mesmo que ele falou, não tem a sensibilidade humana que ele supõe ter para apreciar aquela música. Só que ao mesmo tempo, essa certa sensibilidade artística não pode ser acessada pelos outros ao seu redor. Os outros o têm como apenas uma criatura, porque as pessoas não conseguem acessar o seu interior, não conseguem acessar essa capacidade, essa sensibilidade que ele tem em frente à arte. É até engraçado que essa
sensibilidade com a música, me vem um exemplo muito forte que é o do Alex, de Laranja Mecânica. Ele é um personagem que é extremamente sensível à música e nos momentos que ele está realmente envolvido com a música, geralmente é a música clássica, alguma sinfonia que ele escuta, são os momentos que ele sente que está de alguma forma transcendendo, né? Só que aí vem um outro ponto, né? O Alex de Laranja Mecânica, ele é um psicopata, tem Safado, sem vergonha. comportamentos completamente questionáveis. E ele utiliza da música, inclusive, para se sentir melhor nesses momentos, né? É como se fosse a cereja do bolo para ele. Só que ainda assim, a gente vê a importância que a música tem para o nosso nível de humanização, né? É como se existisse uma relação em que a música pudesse nos trazer alguma forma de compreensão ou algum sentimento unicamente humano, né? E é justamente nesses dois pontos que ela surge como esse exemplo assim, de algo que é da arte, algo que é propriamente humano e que levanta todos esses sentimentos. E ser humano não implica apenas em ser individual, que é como ele sente, né? Mas a gente entende que ele tem a capacidade, como os demais, de chegar àquele transcendental comum. Como assim eu quero falar de transcendental comum? Roger Scruton tem um texto que eu li na página dos Contos Acadêmicos. Quem quiser procurar é só botar lá Roger Scruton, Música e o Transcendental. Que ele vai, assim, explicar um pouco a visão dele sobre como algumas formas de se ouvir música, elas são um tanto diferenciadas, pois essas formas de ouvir música, como o concerto e a igreja, elas são lugares onde todas as pessoas estão em um lugar comum. É um lugar que não existe, né? O transcendental, ele não existe naquele momento. É como se o transcendental fosse um local comum imaginário. Quando as pessoas estão num concerto, todas elas estão sentadas, né? Em silêncio, olhando para o palco. Mas, na verdade, elas não estão focando exatamente no palco e nos músicos, mas sim no ambiente que a música em geral, o concerto, a união entre os vários instrumentos criam, né? Isso cria um certo ambiente imaginário. Não é mais o local físico onde as pessoas estão sentadas, onde tem os instrumentos e tem as poltronas, mas sim um local transcendental musical. O mesmo ocorre nas igrejas, quando as pessoas estão lá cantando, fazendo uma certa o louvor, né? Seja ele cantado ou instrumental, ali as pessoas estão juntas em um local diferente. Não se trata das pessoas apenas. Se trata do único, né? Do todo, do ser. E isso demonstra nossa capacidade, seja espiritual, seja cognitiva, dependendo do que você acredita, ou os dois. Isso diz da nossa capacidade de não apenas entender a arte como indivíduo, ou seja, como algo subjetivo, mas como também algo comunitário. Algo que só faz sentido com o todo, ou algo que só faz sentido quando você divide algo com o outro. Então isso diz de uma certa capacidade, seja cognitiva ou espiritual, dependendo do que você acredita, de que nós temos de sentir a música como um indivíduo, ou seja, algo subjetivo, e sentir a música como comunidade, né? Onde chegamos a essa coisa transcendental, esse ambiente transcendental que pode fazer sentido sozinho, mas que faz um sentido diferente quando estamos juntos. Percebemos então que o Gregor Samsa inseto, nós percebemos que ele tem essa capacidade tanto individual como comunitária de fazer isso, mas os outros não percebem isso nele. Então gera esse conflito, né? Essa cena que é até triste, né? Quando a gente vê pelo ponto de vista dele. É algo até meio infeliz de se acompanhar. Assim como todo livro é infeliz de se acompanhar, né? Eu admiro você, Jos, por conseguir tirar uma moral feliz no final desse livro, porque eu tô na de Hector, viu? Pra mim a melancolia é só tristeza. É melancólico, mas é exatamente porque ele fica ali metido consigo mesmo e vive aquela vida ali. Já que o desafio do ser humano frente a esses poderes é impossível de se lutar contra, ou até mesmo de se entender em alguns casos, do que adianta ele viver alheio a tudo isso? Do que adianta ele não querer entender o porquê tá acontecendo isso? Do que adianta ele viver preso em si mesmo, encantado com seus próprios pensamentos, encantados no que foi, no que será e no que poderia ser? Não sei, Isso eu vai acho que você tá pegando muito o pensamento do mito do Sísifo. Só que eu ainda também não consigo imaginar Sim.
nesse caso, sabe, do Gregor Samsa, porque pelo menos no argumento principal lá do Albert Camus, a gente enxerga que mesmo com o absurdo, é preciso imaginar o Sísifo feliz, né? E no caso Sim. do Gregor, eu não consigo imaginar ele feliz, só consigo imaginar que ele tá completamente alienado, tanto porque Resignado. ele já tinha digamos assim, uma predisposição a ficar alienado, né? Ele trabalhava para sustentar a família, ele trabalhava num negócio que era, tipo, não era muito bem o que ele se identificava. Ele naturalmente já tinha essa predisposição. E aí quando ele se transforma em uma outra forma de vida, ele se aliena ainda mais, né? Então não Sim, consigo ainda assim imaginar que ele passe por isso da mesma forma que Sísifo passaria, entendeu? Na eternidade entendi. dele. Sim, concordo com você, é verdade. Aceito seu argumento. Mas assim, eu também quero dizer assim que parece às vezes que ele chegou num ponto que é irreversível, né? Que tipo, não quero puxar pra nenhum lado, mas nem querendo definir nada sobre o personagem, porque uma literatura, ele é muito mais um livro, a literatura ela vai mais além do que qualquer definição. Eu sempre falo em psicanálise aqui, a gente sempre fala sobre uma coisa ou outra, uma abordagem ou outra, mas a literatura tem isso de sempre ir além de qualquer definição de abordagens ou metodologias. Mas, não querendo levar ele pra nenhum lado, mas parece que o Gregor tá num lugar que já está doente, né? Temos a desesperança dele não conseguir voltar mais atrás. Só que a minha positividade frente a isso não é quanto à vida do Gregor Samsa, sabe? Eu falei assim, ele não adianta fazer aquilo, mas realmente não tem pra onde ir, né? Aquela condição dele o levava a pensar dessa forma. Ele já era quase dependente dessa condição. Mas o meu pensamento mais positivo acerca desse texto é do mesmo pensamento positivo que podemos tirar da morte de Ivan Ilitch. Ele também não tinha pra onde correr, né? Ele se lamentar ou não, também não faz diferença nenhuma. Ele ia morrer de outra forma. Só que quando nós vemos a morte do Ivan Ilitch, a gente fala no final do nosso podcast que nós ainda estamos vivos, né? Então a positividade vem de tirar algo como lição. Por mais que a morte e a vida do Gregor Samsa tenha sido horrível, nós podemos fazer algo por nós ainda. Apesar de que realmente, pelo Gregor Samsa não havia mais esperança. Aí eu concordo. Aí é o grau de universalidade dessa obra também, né? Assim Sim. como Ivan Ilitch. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado de nossa grotesca discussão. Esperamos que nossa conversa traga reflexões que o possibilite metamorfosear